Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu estou vindo aqui hoje para conversar com vocês a respeito das eleições 2026. Peço que vocês fiquem no vídeo até o final, porque eu vim te pedir para você votar no seu candidato, ou melhor, nos seus candidatos, porque nós iremos eleger este ano deputados estaduais, deputados federais, governadores, 2/3 do Senado Federal e o presidente da República. Pois bem, tem gente que fala político é tudo a mesma coisa, tem gente que fala político é tudo ladrão, tem gente que fala mil coisas, a respeito de políticos. Mas uma coisa é certa, nós vamos ser governados por políticos. Tá? Isso é líquido e certo. Tão certo quanto a morte. E a arma que nós temos duas armas para poder fazer valer aquilo que é nosso interesse, nossas necessidades. Uma delas é o voto, a outra delas é a mobilização, a participação nas lutas populares, nas lutas sociais. E eu falar que eu vim para te pedir para você votar nos seus candidatos é uma coisa meio óbvia, né? É claro que você vai votar no seu candidato. Claro que eu vou votar no meu candidato. Mas o que eu queria conversar com vocês é qual é esse candidato? É o candidato que atende aquilo que são os meus interesses. É o candidato que atende os seus interesses. Pode ser que nós tenhamos os mesmos candidatos, pode ser que não. Depende dos interesses de cada um. Agora, uma coisa eu digo. Ao escolher o seu candidato a presidente da República, escolha candidatos a governador, o candidato a governador do seu estado, que esteja alinhado com os ideais do candidato a presidente da República que você escolheu. Escolha os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais também que estejam alinhados com os ideais do presidente que você elegeu. Porque é engraçado, a pessoa elege um presidente, fala, esse presidente vai transformar esse país, vai fazer desse país o país que eu quero, o país dos meus sonhos. E elege um tanto de deputado, um tanto de senador, que não tem nada a ver com o que aquele candidato a presidente se propõe a fazer. Esses caras vão tudo começar a fazer oposição a ele dentro da Câmara e do Senado, que são dois órgãos fortíssimos do governo, que têm um poder tremendo, e é legal, natural, e é legal, é bom quando falo legal no sentido de ser bom, além de ser dentro da lei, que a gente tenha organismos como a Câmara e o Senado, formando o Congresso Nacional, porque são pessoas que são escolhidas pelo povo para chegar lá e formular leis, fiscalizar o funcionamento do Poder Executivo, e pessoas que a gente pode escolher com a nossa vontade livre, e que vão ser nossos porta-voz lá no Congresso. Aí você escolhe um presidente para fazer uma coisa e escolhe um deputado, um senador para fazer outra. Esse cara que vai poder derrubar projetos que o candidato a presidente que você votou nele enviar para o Congresso. Por exemplo, o Lula enviou para o Congresso agora o projeto do fim da escala 6x1. Ou seja, hoje se trabalha 6 dias por semana e descansa 1. Mandou o projeto para lá para acabar com isso. Trabalhar 5 dias e descansar 2. Ter tempo para a família, ter tempo para o futebol, ter tempo para os amigos. Enfim, o tempo é seu. Aí tem gente que pode dizer assim, mas Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Gente, mas na época que Deus criou o mundo, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje desenvolvida, Então, depois de desenvolver tanta tecnologia, com investimentos feitos com riquezas produzidas pelo suor dos trabalhadores, é justo que o aumento de produção, o aumento da produtividade alcançada com o desenvolvimento da tecnologia, é justo que isso seja distribuído
entre os trabalhadores, porque, afinal de contas, as riquezas que patrocinaram, né, o desenvolvimento de pesquisas que fizeram com que a tecnologia se desenvolvesse, essas riquezas foram produzidas pelos trabalhadores. Então, é justo que agora seja distribuída aos trabalhadores em forma de benefícios, né? E o benefício de ter um dia a mais na semana de descanso, né, é uma das maneiras de distribuir benefício. Mas o que acontece? Então, se você é uma pessoa que acha que você merece, né, ter mais tempo para descansar, ter mais tempo com a sua família, mais tempo com seus amigos, mais tempo para sua leitura, para o seu momento de introspecção, né? Se você acha que você merece isso, que você como trabalhador merece isso, você já sabe que o presidente que está fazendo isso é o Lula. E o Flávio Bolsonaro, que vou falar já sobre isso, né? Flávio Bolsonaro, que é um candidato que também está despontando nas pesquisas, ele, com o partido dele, já falou o seguinte, né? O presidente do partido dele falou: vou dar o sangue para derrotar esse projeto que permite os trabalhadores ter 2 dias de descanso por semana. Né? Valdemar da Costa Neto falou isso. E Flávio Bolsonaro está lá, é representante desse projeto partidário. Tá? Agora, se você acha que você, como trabalhador, como trabalhadora, deve trabalhar 6 dias por semana e ter direito apenas a 1 dia de descanso, o seu candidato é o Flávio Bolsonaro. Mas se você acha que você tem direito, né, a trabalhar 5 dias e descansar 2, porque o mundo hoje já tem uma capacidade de produtividade que permite isso aos trabalhadores, se você quer trabalhar 5 dias e descansar 2, seu candidato é o Lula. Tá? Pense nisso. Né? Se você... é o seguinte, gente. Vamos lembrar que nós não temos candidatos a presidente ainda. Temos pré-candidatos, porque as convenções partidárias são lá em junho. Né? Em junho que tem as convenções partidárias. Só lá que serão referendados os nomes de quem será candidato a presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Por enquanto, só pré-candidatos. Mas entre os pré-candidatos, os 2 que as pesquisas estão apontando que estão na frente são Lula e Flávio Bolsonaro. Lembre-se, Bolsonaro, aquele que, pelas ações dele como presidente da República, nós perdemos mais de 700 mil pessoas. Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, tá? Aquele que tentou dar o golpe, não conseguiu e agora está preso na Papudinha. Né? Preso por crime, preso porque idolatrava, né, ditadores. Vocês se lembram que quando Dilma sofreu o golpe, que eles chamaram de impeachment, no dia da votação, Bolsonaro foi lá e dedicou o voto dele a Carlos Augusto Brilhante Ustra, general do Exército, na época em que Dilma estava presa e que enfiava rato nas vaginas das mulheres. Aí eu vou falar uma coisa, já que eu falei em Deus agora há pouco, eu vou falar em Deus também agora. Converse, ao pensar no voto que você vai dar, converse com seu Deus. Diga assim: Deus, o que o senhor acha? Eu devo votar num candidato que é defensor de ditadores que enfiam rato em vagina de mulheres enquanto dão choque nas partes íntimas delas também? Você acha que esse é um bom presidente para o país? Ou você acha que um presidente democrata, que prega a democracia, que luta pela democracia desde a juventude, né? Qual dos 2 você acha que eu devo votar, Deus? Converse com o seu Deus. Eu estou dizendo o seu Deus porque às vezes a pessoa é de uma religião de matriz africana, às vezes a pessoa é cristã, às vezes é de alguma religião lá do mundo árabe, de alguma religião oriental, mas todos são Deus, né? Todos são Deus. Então converse com o seu Deus. Tá? A concepção que eu tenho de Deus é bom. Né? Eu não vejo Deus mandando tortura, eu não vejo um Deus que possa fazer qualquer coisa que prejudique as pessoas. Tá? Então converse isso com o seu Deus quando você for escolher o seu voto. Né? Converse com o seu Deus. Deus, o que você acha? É um candidato que investe na educação?
ou um candidato que nomeia pastores para negociar ouro com prefeitos em troca de liberação de verbas. Se o seu candidato, se o seu Deus achar que buscar colocar verbas nas universidades, verbas no ensino, né, construir mais universidades do que qualquer outro presidente já construiu, se o seu presidente achar, se o seu Deus pensar que isso é correto, e você concordar com o seu Deus, né, o seu candidato é o Lula, porque são números, né? Não podemos fazer nada. Né? Quem construiu mais universidades do que todos os outros presidentes juntos foi Lula. Né? Mais universidades federais, mais institutos técnicos federais e centros técnicos federais, foi Lula. Estão aí os números, é só pegar e conferir. Né? Não estou aqui fazendo nenhuma tentativa de convencimento, não. Pode conferir os números primeiro antes de tomar sua decisão. Agora, se você achar assim, não, eu não quero que tenha faculdade no Brasil, eu não quero que tenha ensino técnico, eu quero que meu filho não tenha acesso à educação, minha filha não tenha acesso à educação. Se você pensar assim, então seu candidato é o Flávio Bolsonaro. Tá? Veja, tá? Não precisa levar em consideração que eu esteja falando a verdade, apesar de estar, mas não precisa considerar isso. Entre no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre no site do Senado Federal e consulte o que foi que fez Flávio Bolsonaro quando foi deputado, o que foi que fez Flávio Bolsonaro enquanto senador. Tá? Por exemplo, fazer homenagem a miliciano. Pergunte ao seu Deus o que seu Deus acha do miliciano. Se o seu Deus disser para você, correto, tem que ter miliciano, tem que ter criminoso, tem que apoiar criminoso, tem que dar emprego para a família dos criminosos, sim, para eles fazerem rachadinha comigo, com o seu candidato lá, né? Se o seu Deus disser isso para você, seu candidato é Flávio Bolsonaro. Se Deus disser para você, não, tem que pegar os grandes criminosos, né, como a Operação Carbono Oculto pegou lá o PCC envolvido lá na Faria Lima, onde está o grande capital financeiro brasileiro, né, tem que fazer isso, né, pegar bandido, seu candidato é Lula. Eu sinto, tá lá, tá gravado na televisão, passou imagem, passou reportagem para todo mundo ver, né? São números que estão aí, são fatos que estão aí gravados. Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele o que ele faria se fosse eleito presidente da República, ele mostrou um extenso programa. O programa de governo dele é muito grande, gente, mas é muito grande. Ele disse o seguinte, fazer tudo contrário ao que Lula faz. Tudo ao contrário do que Lula fez. Tá? Então ele tem um programa de governo muito grande, porque destruir SAMU, destruir, né, FIES, destruir, né, o tanto de escola e de instituto federal que foi construído, tá? Destruir lei que permite aumento real acima da inflação para o salário mínimo, tá? Destruir tudo isso é muito trabalho, né? Fala que tem que fazer uma nova reforma previdenciária e reforma trabalhista como na Argentina, que hoje o trabalhador lá tem que ter, a jornada de trabalho é de 12 horas diárias, 6 dias por semana, sem direito a hora extra. Não tem direito a licença médica, não tem direito a férias. Segundo Flávio Bolsonaro, tem que ser uma reforma como a da Argentina. Né? Se você quer isso, fala, não, eu não quero férias, eu não quero 13º, eu não quero hora extra, eu quero trabalhar 12 dias trabalhar 6 dias por semana, né? Se você acha que isso é o correto, seu candidato é Flávio Bolsonaro. Mas se você quer 5 dias de trabalho, direito a hora extra, direito a férias, direito a 13º, se você quer direito a tudo isso, né, não quer piorar mais a Previdência, né, porque ele quer uma nova reforma da Previdência. Né, se hoje é 65, vai jogar para 70 ou 75 anos para o homem aposentar e proporcionalmente para a mulher também. Porque ele já falou. Tá? E se você votar nele, eleger ele presidente da República, a hora que a reforma vier, não reclama não, que a culpa vai ser sua. Porque você que colocou, porque ele está avisando. Ele está avisando que vai fazer isso. Né?
Então, você pode escolher o que você quer para o seu país, o que você quer para você, para os seus filhos. Tá? Isso é você que vai escolher. Você quer ter um candidato que fala, né? Você quer eleger um presidente que fala: seria muito bem-vindo um ataque dos Estados Unidos nas embarcações que estão na Baía da Guanabara. Um candidato que pede para que um país estrangeiro venha atacar o seu, né? Com bombas. Ou você quer um presidente que prega a paz, que caminha pelo mundo inteiro pedindo paz? Escolha. Porque se você quiser o candidato, quiser eleger um presidente que pede para que jogue bomba, a hora que a bomba cair em cima da sua casa, agradeça a Deus, porque foi a pedido do presidente que você elegeu. É porque é isso que você quer, é bomba. Né? Então, pense, você quer bomba ou você quer paz? Se quer bomba, seu candidato é Flávio Bolsonaro. Se quer paz, seu candidato é Lula. Tá? Então é o seguinte, gente. Esse é um assunto que a gente vai ter que conversar muito ao longo desse ano. E converse bastante. Tá? E lembre-se, escolha candidatos à presidência, os candidatos ao Senado, à Câmara Federal, aos governos estaduais e às Assembleias Legislativas, candidatos que estejam afinados com o seu candidato a presidente. Tá? Que sejam da mesma chapa, né? Para que os governos possam trabalhar juntos. Né? Fica melhor, fica mais fácil. Você vai querer um presidente que coloca, né, seus parentes lá nos Estados Unidos articulando contra a economia, contra os empregos brasileiros? Ou um candidato que expande as exportações, expande a produção nacional, né, batendo recordes, mesmo depois de ter sido alvo de supertaxação pelos Estados Unidos, supertaxação articulada pela família Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio, foi na frente das redes de televisão dizer que estava lá fazendo isso. Todos nós sabemos. Então, se nós quisermos a destruição da economia brasileira, se você quer a destruição da economia brasileira, seu candidato tem sobrenome Bolsonaro. Mas se você quer alguém que ajude o Brasil a bater recorde de exportação, recorde de produção, seu candidato se chama Lula. Tá? Pense nisso. Né? Bolsa de valores batendo recorde um atrás do outro. Tá? Menor índice de desemprego da história. Tá? Maior massa salarial, menor inflação acumulada durante um governo. Tá? A vida precisa melhorar, eu reconheço que precisa. E se melhorar 2 vezes mais do que o que está, precisa melhorar. E se melhorar 100 vezes mais do que está, precisa melhorar. Sempre vai precisar. Mas nós estamos elegendo presidente, governadores, deputados, senadores. Nós não estamos escolhendo Deus. Porque a perfeição a gente só pode esperar dele, né, gente? Só dele. Então nós sabemos que estamos elegendo pessoas como nós. Né? Que também, se fosse eu, se fosse você, que fosse governar alguma coisa, cometeríamos erros. Tá? Com certeza cometeríamos erros. Não se pode cometer crime. Não se pode dar golpe. Né? Isso aqui não se pode fazer. Não se pode pedir intervenção armada de um outro país dentro do seu. Isso aqui não pode. Não pode pegar o dinheiro público e fazer rachadinha. Isso não pode, isso é crime. Né? Mas é isso. Nosso vídeo está muito grande e nós temos muito tempo daqui até as eleições para poder fazer essa conversa. Meu candidato já está escolhido. Né? Para quem já tem seu candidato escolhido, faça sua campanha, mas não deixe de acompanhar as eleições até lá, porque 43% das pessoas ainda falam que podem mudar a escolha que já fez até o presente momento. Às vezes você está entre esses 43%, então preste bastante atenção e escolha o seu candidato. Né? Vamos escolher bem, né, para a gente poder prosseguir com o país prosperando cada vez mais. Grande abraço, bom final de sexta-feira, bom fim de semana a todos.